Olá pessoal, bem-vindo a mais um Q&A da Antibellum. Hoje nós vamos falar de uma questão de Secure Program Foundation. Vamos falar de autenticação e vamos usar um caso recente de vazamento de dados para explicar a diferença que faz usar um tipo de autenticação, ou seja, um tipo de salva de senhas e outro tipo. Hoje nós vamos ver a questão 6 do simulado de Secure Program Foundation. Ela pergunta o seguinte: ao armazenar a senha em um arquivo ou banco de dados, qual a melhor abordagem? A opção A é armazenar o valor hasteado da senha que o usuário escolheu junto com um salt aleatório no arquivo ou no banco de dados, né? A B, armazenar o hash da senha do usuário junto com um salt fixo. Pode ser hard-coded ou guardado em algum arquivo externo, uma coisa assim. A letra C é armazenar o valor do texto simples que o usuário escolheu. Simplesmente pegar a senha do cara, colocar lá no arquivo, ou colocar lá no banco de dados. E a letra D é armazenar o valor criptografado da senha que o usuário escolheu, incluindo o vetor de inicialização. Então, vamos olhar os incidentes de segurança relacionados com senha, para a gente entender muito bem essa questão e nunca mais esquecer. Primeiro incidente, famoso incidente do LinkedIn. O LinkedIn em 2012 perdeu, teoricamente, 6,5 milhões de senhas de usuários. Ele avisou os usuários para trocar a senha, tudo bem. Aí em 2016 apareceram 117 milhões de contas do LinkedIn com senhas à venda aí no mercado negro, né? Na nossa Deep Web, Black Web, algumas coisas assim. Então, o que o LinkedIn foi acusado? Bom, primeiro, né, o LinkedIn teve um processo de 5 milhões de dólares por causa dessa questão, assim, duas pessoas processaram o LinkedIn, ele teve que responder um processo de 5 milhões de dólares por ter sido displicente no armazenamento. Por que isso? Porque ele falhou em proteger as contas de acordo com a política de privacidade dele estipulava. E o que mais ele fez? Ele não utilizou o padrão da indústria. Então lá falava, o LinkedIn vai armazenar suas senhas de acordo com o padrão de indústria, e o padrão de indústria não era guardar a senha da forma que o LinkedIn guardava. Como que o LinkedIn guardava? O LinkedIn guardava o hash da senha. Então agora, na Páscoa de 2018, nós tivemos aí um outro vazamento da Under Armour. O que acontece? E neste vazamento, ela diz que protegeu a senha com hash, diz que a senha estava protegida. É um vazamento aí de 150 milhões de usuários. Mas a Under Armour fala que a senha estava protegida. Só que aí começaram umas perguntas e respostas e perguntaram, como que vocês protegem a senha? Eles falaram assim, a gente protege a senha com o bcrypt, que é uma função que já faz essa criptografia bacana, legal, tem várias linguagens, o bcrypt. Só que é o seguinte, algumas senhas estavam protegidas por SHA-1. O que a gente vai imaginar? Que no começo eles usavam SHA-1 e depois resolveram passar para o bcrypt. Certo? Mas o que aconteceu com essas senhas que a gente não sabe quantas são? A gente não sabe qual o percentual de senhas que está em bcrypt, qual o percentual está em SHA-1. O que acontece com essas senhas? Vamos dar uma olhadinha. Para isso, vamos ver lá a história do SHA-1. O SHA-1, ele aparece para o mundo lá em 1995. Vocês podem perceber que o NSA, nosso amigo National Security Agency, coloca o SHA-1 como padrão. Mas como que o NSA faz essas coisas? O NSA propõe lá o algoritmo, aí você tem dentro do NIST, que é o Instituto de Normas Americano, a BNT dos Estados Unidos, né? Você tem dentro do NIST várias pessoas do NSA que trabalham dentro do NIST gratuitamente, são voluntários. Então esses caras aprovaram ali o SHA-1 como um padrão de hash. Um sistema de hash desenvolvido pela NSA. Então, vocês podem ver aqui o seguinte, ele tem 160 bits, foi utilizado por muito tempo, né, a série de 160 bits, começou no 95, substituiu o MD5, certo? Mas
Com o passar do tempo, viu-se que o SHA-1 já não estava tão confiável assim. Aí pensou-se no SHA-2. Ou, que é SHA-2? A gente pode chamar de SHA-256, SHA-512. É o SHA-2, ele tem uma saída variável, 256, 512, 384. Então a gente começou a adotar o SHA-2. Mas o SHA-2, particularmente, apesar de ele ainda ser considerado seguro, ele tem um problema, que ele tem os mesmos problemas de design do SHA-1. O que acontece com o SHA-1? O SHA-1 foi quebrado, a gente vai ver assim, de várias formas, e o SHA-2 foi escrito da mesma forma, com uma saída mais forte. Então, por isso que ele ainda é seguro. Aí, já preocupado nisso, em 2006 começou o concurso do SHA-3. Aí sim, o SHA-3 foi utilizar o Keccak, né, que era um algoritmo europeu, que esse cara é considerado padrão. Mas agora é o seguinte, você já viu o SHA-3 em algum lugar? Alguma linguagem que tem SHA-3 nativo? Você fala assim, faz um SHA-3 para mim disso aqui? Por enquanto não. Quer dizer, eu ainda não conheço, né? A gente já estava tentando fazer isso no Visual Studio, teve que baixar uma função em C, criar uma biblioteca. Então a gente não sabe dizer exatamente porquê, mas o SHA-3 ainda não é muito fácil. Você não tem certificados com o SHA-3, você não tem nada acontecendo ainda no mundo com o SHA-3. A gente continua usando o SHA-2, que é a continuação daquilo que o NSA fez. Mas tudo bem. O que acontece depois de 95? Depois de 95 nós vamos aí já para o ano de 2013, quando Microsoft e Mozilla resolvem falar assim, cara, SHA-1 não dá para usar em certificado digital não, meu querido. Até lá, naquela época, os certificados digitais, você pode ver claramente aqui, ó, ainda usavam SHA-1. A gente tem ali o SHA-1 com RSA para fazer a assinatura digital do certificado. E antes disso tinha MD5. E pasmem, antes disso tinha MD2 para fazer a assinatura do certificado. Então, até o certificado raiz do Brasil chegou a ser emitido com SHA-1. Essa versão está ali do certificado raiz, ela aparece com SHA-1. Mas ela teve que ser substituída. Então, esse certificado com SHA-1 não tinha segurança. Por quê? O algoritmo de hash que faz a assinatura digital, se ele for comprometido, você consegue criar uma colisão do algoritmo de hash, aí não importa. Você faz a colisão do algoritmo de hash, aquele hash que você tinha já estava assinado pela autoridade certificadora, então quer dizer que se você modificar o certificado, fizer uma colisão, você pode aproveitar a mesma assinatura eletrônica que você já tinha da autoridade certificadora. Então, SHA-1 se tornou um risco para os certificados, certo? Então, passou para quê? Direto para o SHA-512. Não foi assim, vamos passar para o SHA-256, 384, não sei o que, não, vamos direto para 512. Usou SHA-2 na sua configuração mais forte, 512 bits, que aliás deveria ter sido usado desde o começo, né, gente? Estamos falando de um hash de um certificado digital. Qual o esforço computacional disso, né, quando a gente está querendo trazer aí uma certa segurança? Então, você pode ver o outro certificado aqui do Brasil. É um negócio meio maluco, né, que a versão parece que é menor, mas o certificado aqui do Brasil que a gente tem, ele está... esse é o certo, esse é o SHA-512. Bom, o que aconteceu depois de 2013, então? Em 2014, é a hora da Google falar o seguinte: olha, o Chrome passa a exibir alertas de segurança para o certificado SHA-1 a partir de novembro de 2014. Eles, mais ou menos no começo de 2014, falaram assim, a partir de novembro, quem tiver com SHA-1, o Chrome vai falar para o usuário que não é seguro. Porque não é, não é seguro, não está seguro. O Microsoft já falou, o Mozilla já falou, a gente está falando também, só que a gente está dando um prazo aí, vai começar a exibir esse certificado. Então eles vão longe, por quê? Quando você entra num site que tinha o certificado SHA-1, o que o Google mostra? Sua conexão não está segura, não é privativa. A gente não pode garantir que essa conexão é privativa. Por quê? Porque aquele certificado pode ser falso. Aquele certificado ele pode ter sido alterado, o nome do host e tudo, e ter usado a mesma assinatura digital de um certificado verídico. Então, se você está usando SHA-1, ele fala, essa conexão não é privativa. E ele dá um erro que
SHA-1 bad SSL. Está lá o erro. SHA-1, o problema aqui é o SHA-1. Por isso que a conexão não é ativa. Então isso aí é mais ali uma pá de cal na cova do SHA-1. Certo? Em 2015, o que acontece? Alguns pesquisadores mostram que o SHA-1 realmente, assim, o negócio é muito mais feio do que se imaginava. Eu acho que o pessoal descobriu qual que foi o truque do NSA lá atrás, que só o NSA quebrava o SHA-1. Você quis mostrar o seguinte: cara, o poder computacional de hoje já quebra o SHA-1 com tranquilidade. Já não tem segurança. A gente tem que extinguir tudo que for de SHA-1 o mais rápido possível. Nós estamos falando de ainda 2015, né? Aí, para acabar mesmo a última parte da coisa, vem 2017, quando os pesquisadores da Google lançam o SHA-THREAD. O que eles fizeram? Uma imagem azul, uma imagem vermelha, só como exemplo, né, do SHA-THREAD. E você olha aqui embaixo, o SHA-1 é idêntico. O SHA-1 é idêntico. Só que, se você analisar o SHA-256, você vai ver que o SHA-256 não. O SHA-256 ele é totalmente diferente. Ou seja, você pega a mesma imagem, manda gerar um SHA-1, dá um SHA-1 idêntico. Manda gerar um SHA-2, o SHA-2 dá diferente. Então isso é o seguinte, fim de papo. O SHA-1 não serve para mais nada. Mas aí o que acontece? Ainda o SHA-1, inclusive para PCI, para algumas outras coisas, o SHA-1 ainda é aceito como um padrão de criptografia confiável. Isso é uma coisa que tem que ser mudada muito rapidamente. A gente não pode mais confiar em SHA-1. Então você não pode garantir o SHA-1. Agora, vamos voltar então ao que aconteceu lá na Under Armour. Então, Under Armour estava falando o quê? Nós temos parte das senhas em SHA-1 e parte em Bcrypt. Então vamos dar uma olhadinha como é que funciona esse esquema. Primeiro o hash em si, né? O hash, quais são as características dele? Difícil colisão, entrada variável, pode ser um documento, uma ISO de 4 GB, pode ser uma senha de 4 números, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, como muita gente gosta, pode ser uma senha de 20 caracteres, pode ser qualquer coisa, mas a saída é sempre fixa. Então, a gente tem aí um hash. E qual que é o grande esquema do hash? Ele só é usado para validar. Ou seja, a gente entra um documento, um certificado, uma senha, qualquer coisa ali, e sai o hash. Se a gente entrar a mesma coisa, vai sair o mesmo hash. Se a gente entrar uma outra coisa que dá colisão de hash, vai sair o mesmo hash. Então, necessariamente, a gente não precisa descobrir a senha que o cara usou. A gente precisa descobrir um conjunto de bits que vai gerar aquele mesmo hash da senha que o cara usou. Certo? Pode ser que o cara tenha usado uma senha super difícil, né? O cara fala assim, putz, cara, ele passa uma semana pensando numa senha difícil, e fala, Teracnor, minha senha. Vou pegar Teracnor e vou colocar, ao invés do E, eu vou colocar um I comercial, ao invés do O, eu vou colocar um 0, ao invés do I, eu vou colocar uma exclamação. Teracnor 9. Teracnor 9. Perfeito! Senha perfeita. Só que, por coincidência e por muito azar, o hash que Teracnor gerou foi igual 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na hora que alguém pegar esse banco de dados de hash, eles vão pegar aquele hash, vão tentar contar com o dicionário, uma das primeiras senhas que vai achar 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai assim, opa, a senha do cara é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mesmo não sendo, o que vai acontecer? Vai abrir. Por quê? O sistema operacional vai testar e vai falar assim, o hash é o mesmo, então vai funcionar. O que nós podemos fazer então? A gente pode salgar o hash, ou a gente pode temperar o hash, né? Como assim? Vamos ver o processo de criação de senha com salt. Primeiro, a gente pega a senha em texto claro, que o usuário acabou de digitar, cria um salt randômico, que é randômico, aleatório, né? Uma coisa assim, é o chute que o computador dá, né? Isso aí já foi discutido em outro vídeo. A gente cria um hash
faz o processo de hash misturando a senha que o cara acabou de digitar com um salt randômico qualquer. E armazena lá no arquivo, no banco de dados, o hash e o salt. Para quê? Porque, meu amigo, se o salt foi randômico, eu preciso do salt depois para poder recuperar, para poder testar quando o cara entrar a senha dele. Eu que entrei a senha ali, eu não sei qual foi o salt gerado. Eu sei só minha senha. Então fica no banco de dados o salt e o hash. Então, como que é feita a verificação da senha? A senha em texto claro, novamente o usuário tenta fazer login, ele joga a senha dele. Aí você vai lá no banco de dados, puxa o salt que foi criado, faz um hash. Pega o hash que está armazenado no banco de dados, compara com o hash que foi criado. Se os dois baterem, significa que a sua senha está correta. Ou pelo menos a sua senha mais o salt gerou um hash que ficou igual ao hash que entrou, que fez aquele login. Então, vê que isso é muito mais complexo do que simplesmente a gente fazer uma questão de senha, no qual o usuário entra a senha, gera o hash e armazena o hash. Por quê? Porque tem uma coisinha que, para completar a desgraça do SHA-1 ou de qualquer algoritmo de criptografia, vai ser utilizada para quebrar as senhas com hash. São as chamadas Rainbow Tables. O que vem a ser uma Rainbow Table? É uma tabela criada para você conseguir indexar todas as senhas possíveis e todos os hashes possíveis. Ou seja, eu vou lá, A, tiro o hash, AA, tiro o hash, AB, tiro o hash, AC, tiro o hash. Vou tentando todas as combinações possíveis de letras, números, caracteres especiais, de acordo com a Rainbow Table que eu estou criando, né? E de acordo com a table, né, que eu estou criando. Aí eu coloco essas Rainbow Tables, cada tabela que a gente chama de uma cor, e vou tentando quebrar a senha do cara. Como? Eu não preciso fazer brute force, que é o quê? Esse processo de criar A, AA, AB, AC, AD. Isso já foi feito, está tudo numa tabela, está tudo num arquivo. Eu só preciso ir lá no arquivo consultar o hash. Por exemplo, eu peguei o hash do cara lá com a senha maravilhosa dele, Teraknor 9. Qual que é o hash dele? Esse aqui. Aí você vai olhar lá, procurar aquele hash indexado numa tabela lá, você procura aquele hash lá, você acha, opa, achei esse hash. Qual que é a senha qual que é a senha que corresponde a esse hash? Você vai ver lá assim, cabeleira, ou mangaúva, ou AXPTO 15, qualquer coisa que não é Teraknor, mas que infelizmente gera o mesmo hash. Então isso pode acontecer? Pode. Como que funciona esse Rainbow Table? Você vai aí embaixo, você tem aí a Dictionary Based, ou seja, você consegue ver a tabela. Tem uma primeira Rainbow Table que tem só 400 MB, que era o quê? Tem todos os dicionários de Klingon, Vulcano, Elfo, português, inglês, espanhol, holandês, tem tudo que você pensar lá, inclusive Teraknor. Isso está nos dicionários, e no dicionário ele já gerou o resto de todas as palavras conhecidas. Esse dicionário é o único que vai até 16. Ou seja, só através de dicionário que você consegue chegar lá nas 16 posições. Os outros, você tem, números. Vamos pegar dicionário, vamos pegar uma Rainbow Table de números. Até 12 números, você tem todas as combinações ali, nessa Rainbow Tables. Então você quebra o hash facinho. Pensaram numa coisa? Quantos números tem um cartão de crédito? 16. Ali está até 12, com 3 GB. Mas, se a gente criar uma de 16, não vai ficar tão grande assim, né? Ainda mais porque, lá no vídeo de cartão de crédito, vocês veem que o PAN, na realidade, ele é formado somente 10% dos números são PANs possíveis. Ou seja, uma Rainbow Table de cartão de crédito não é tão difícil. Porque os cartões de crédito começam com 3, 4, 5. Então, esses cartões de crédito têm um finito numerável muito menor do que se eu usasse os 16 números. Bom, mas tá aí, a Rainbow Table. Por que ela chama vista? Porque essa é a forma
do Windows Vista, certo? Vista numérico, Vista Free, essa é a forma como o Windows Vista faria isso, como o Windows Vista guarda os hashes. Por que o Windows Vista? Porque até o XP era muito inseguro. O Vista foi que mudou a história do Windows e como um todo, né? Mas uma das coisas que ele mudou foi a forma de armazenar esses hashes. Bom, de 1 a 4 ele já fala ali, brute force. Aí você vai subindo, alfanumérico, mixed alfanumérico, ou caracteres especiais. Você vai tendo outras tabelas de outras cores, que são maiores, você tem ali 2 terabytes de tabela, de Rainbow Table, né? Então você vai ter essas tabelas maiores, nas quais você consegue ter mais combinações. Agora, passou de 8 caracteres, você não consegue mais ter uma tabela que tenha todas as combinações. Aí você passa para o proba. O que é o proba? Probability. Ou seja, você pega lá o Terac-NOR, que já é do dicionário, já é uma coisa difícil, e muda o E para 3, muda o O para 0, você tem assim, as combinações prováveis baseadas no dicionário. Então, você tem uma tabela de probabilidade, certo? Então, com essas Rainbow Tables implementadas nas máquinas, o que acontece com a gente? Acontece que você pega um arquivo de senhas e quebra ele em minutos. Pelo menos você tem 117 milhões de senhas. Meu amigo, em minutos você já pegou 50 milhões de senhas, 100 milhões de senhas. Isso é uma coisa rapidíssima. Por quê? Porque essas senhas já foram quebradas, elas já estão num banco de dados. Você só tem que ver qual é o que corresponde àquela senha. Bom, qual que é o outro método aí que a gente tem então? É o bcrypt. É uma função que tem várias linguagens que faz o quê? Ele foi desenhado aí, pessoal, em 1999, né, e ele usa o Blowfish, que foi feito do Schneider, substituiu o 10, que é outra história também, é outro vídeo. Então a gente tem aí, é um DIS de 184 bits, que ele tem essa aparência. O que significa essa aparência? Esse 2A no começo fala que o cara é bcrypt. O 10 é o número de ciclos que ele vai fazer, né? O número ou seja, se você quiser aumentar, dificultar a quebra daquele hash, basta se aumentar esse número. Mas é claro, vai dificultar também para a máquina que está processando a autenticação, que está fazendo essas coisas. O salt está ali de azul. Vocês podem ver aqui de azul o salt. Então o salt aqui foi gerado aleatoriamente e ele tem que ficar ali dentro. Ele tem que ficar junto, né? O salt tem que ficar junto. Lembre-se, isso aqui pode ser no banco de dados, que você tem o salt separado numa tabela, ou no caso do bcrypt, ele gera tudo junto numa string. Por quê? Quem usa bcrypt? OpenBSD e SUSE. Então, para quê? Para guardar as senhas dos usuários que logam lá no etc shadow. Então você pode gravar direitinho no shadow essa string inteira, que ele já indica qual é o tipo de criptografia, né? Bcrypt, com 10 turnos, também com esse salt, que já está descrito ali em texto claro, aquele foi o salt utilizado. E por último, qual foi o hash gerado na mistura da senha com esse salt. Então temos aí ponto para o SUSE, ponto para o PSD, né? Pode ter mais alguns que eu não sei agora, mas os dois eu sei que usam bcrypt para autenticação de usuário. Então isso torna a coisa muito mais segura. Gente, não precisa falar o tanto que o hash com salt é seguro. Agora vamos ver o seguinte. Vamos ver qual a opção. A A é o hash com salt aleatório, a B é o hash com salt estático. Por que a B é incorreta? Porque se a B com salt estático, se eu tiver vários usuários usando a senha Terac-NOR, vai dar o mesmo hash. Se eu tiver vários usuários com 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai dar o mesmo hash. Então o cara pode criar, ele roda uma vez só o brute force, e ele pega, o salt e vai rodando um brute force. Ele pega A mais o salt, B mais o salt, C mais o salt. E vai vendo os hashes que ele vai conseguindo, em memória mesmo, vai tentando ver se tem algum hash que corresponde àquilo. Então ele não precisa, assim, ele rodando uma vez um brute force, ele conseguiria, assim,
pegar todas as senhas. É claro que não é simples, né? Mas só com ataque dicionário, por exemplo, ele pegaria boa parte das senhas. É claro que é coisa assim, uma senha muito bem feita ele vai levar anos para conseguir quebrar. Mas as primeiras quebram fácil. Então, o hash estático, ele é melhor do que o salto estático, ele é melhor que o hash? Muito melhor. Porque você não tem Rainbow Table pronta para o salto estático. Você tem que fazer brute force, leva mais tempo. Ele é muito melhor do que o hash comum. Mas ainda não é a solução. Bom, a letra C é o que? Armazenar senhas em texto simples. Aí esquece tudo que a gente falou, esquece a questão, esquece o que você estudou. E assim, é como o pessoal fazia antigamente, é como você ainda acha vários sites por aí. Quer fazer um teste se o site é sério ou não? Na hora que você fizer um cadastro, você vai lá e fala assim, esqueci minha senha. Se os caras te mandarem sua senha por e-mail, quer dizer que sua senha está em texto simples dentro do banco de dados. Então, o que significa que os caras não entendem nada de segurança. Por quê? Tem uma outra opção também que é criptografar. Então, fala assim, não, o cara fala, não, pô, o cara pode ter criptografado minha senha, depois descriptografou. Ok, como é que ele faz a gestão da chave disso? Hein? Se você vai ficar criptografando senha, você tem que ter uma gestão de chave. Onde que está carregada essa chave? Se o cara entra e rouba todos os hashes, quem garante que ele não vai roubar a chave? Você está usando HSM? Meu amigo, você está usando criptografia simétrica para fazer manipulação de dados, autenticação? Não é bem para isso, né? Não seria assim. A não ser que você tenha muito poder de processamento, eu sou IBM, IBM nem faz computador mais, né? Então assim, não quero saber, tem muito poder de processamento, mas tem um monte de HSM, né? Eu sou fabricante de HSM e vou fazer essa brincadeira toda com criptografia simétrica. Fora isso, como que você vai criptografar e descriptografar as senhas? Então, também não é uma alternativa interessante fazer com criptografia reversível. Guardar a senha tem que ser criptografia irreversível. Então nos sobra a opção A, que é fazer um salto aleatório que deve ser usado para calcular o hash. Então entra exatamente naquilo que o Bcache faz, exatamente naquilo que os slides do Salt fez. Bom, gente, esse vídeo foi um pouco maior que os outros, porque tinha muita coisa para falar, não dava para explicar sem falar tudo isso, mas ele prepara a gente para um monte de coisa, é um conhecimento muito bacana, a gente usou um case, espero que vocês tenham gostado, estou esperando vocês se inscreverem no nosso canal, a gente quer chegar aí em 1 milhão de inscritos, estão quase lá, hein? Mas, então a gente espero que vocês se inscrevam e vamos colocar cada vez mais vídeos, vamos sempre procurar ter uma regularidade, colocar esses vídeos das questões, outros de criptografia, para que vocês possam se preparar e possam ter sucesso. Sabe, o nosso objetivo é que vocês se preparem, que vocês tenham sucesso no que estão fazendo. Se inscrevam no canal, deem um like, que a gente gosta muito, e assista nossos próximos vídeos. Obrigado e até a próxima.